Vamos à leitura, Daniel capítulo 1, versículo 12, diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem em legumes a comer, e a água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção e o manjar do rei. Amém? Uma breve oração. Deus eterno, Deus maravilhoso, fala aos nossos corações, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Pai bendito, Pai maravilhoso, fala conosco, meu Deus, através desta palavra. A voz é minha, mas a palavra é tua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Senta, bate palma bem alegre para Jesus, igreja. Adore o Senhor. Aleluia. Eu estava ali mandando um e-mail de última hora, e eu escutava a irmã Kátia dizendo que ainda estava alegre com o culto de ontem. E não é só ela, até porque ontem, como nós falávamos hoje, né? Ontem foi lançado a rede e ela veio cheia, para a glória de Deus. Foi um culto muito gostoso ontem, me aquecendo no rebanho, e para a glória de Deus, 13 pessoas reconciliaram-se com o Senhor. 13 pessoas voltaram para o rebanho e vieram se aquecer conosco. Foi algo especial, algo marcante. E hoje Deus tem esta palavra. Confesso que me inspirei em propósitos que estão acontecendo por parte de algumas pessoas. Chegou o meu conhecimento de algumas pessoas fazendo o jejum de Daniel. É claro que o jejum de Daniel exclusivamente ele aplica-se da forma, a condição que cada um possa fazer, não necessariamente a mesma quantidade de dias, não necessariamente a mesma forma, não, enfim, mas cada um vai trazer um propósito, desde que ele abstenha-se de comer algo que lhe traga prazer para a sua carne. E esse é o projeto do jejum, é quando você se abstém daquilo que lhe traz prazer, para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Então estava eu meditando no livro de Daniel, e Deus me direciona esta palavra, pastor Ezequias, me mostrando então sobre a questão quando Daniel chega para Aspenaz. Eu acho que esse é o nome do homem, isso mesmo. Ele chega para Aspenaz, que era rei dos eunucos de Nabucodonosor, e diz assim: ei, Deus tem um propósito em meu coração, e eu não quero comer a comida que o rei está oferecendo. Mas antes que eu fale sobre o fato de Daniel comer ou não comer a comida do rei, a qual ele estava oferecendo, eu quero trazer aqui, fazer menção de uma reflexão de extrema importância em nossas vidas. Porque a história específica de Daniel, ela acontece, digamos assim, quando o rei da Babilônia toma aquela cidade. A palavra vem nos dizendo que o rei Nabucodonosor sitiou a cidade, e então ele toma a cidade de Joaquim, e então a partir daquele momento ele aprisiona algumas pessoas, e na condição de presidiário estava Daniel. Não só Daniel, na condição de presidiário estava Daniel e mais 3, né? O tal do Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual vocês já conhecem bem também. Estavam eles na condição de presidiários, podemos dizer assim, porque estavam como mancebos sendo treinados a servir Nabucodonosor, a servir o povo babilônico. Mas uma coisa me chama a atenção: porque Daniel,
Se nós que conhecemos a história de Daniel, se nós que conhecemos a história dos 3 mancebos que entraram e foi visto o 4º homem da fornalha, se nós que conhecemos a história de Daniel, que estava na cova dos leões e Deus o livrou da cova dos leões, se nós que conhecemos a história de Daniel e sabemos que Daniel era um homem de Deus, então por que Daniel tinha que viver junto ao povo babilônico e receber toda aquela perseguição? Mas esta palavra, ela vem de encontro a nos refletir exatamente o que acontece nos dias atuais. Daniel era servo do Senhor e certamente ele pertencia a um reinado que não é desta terra, porque eu e você, como servos de Deus, nós apenas estamos aguardando ansiosamente quando o rei vir buscar a sua igreja para que nós possamos fazer parte de um reinado que não é aqui. O nosso reinado é nos céus com o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus. Não é à toa, não é à toa que Pilatos pergunta para ele: é verdade que tu é rei, Cristo? Ele diz: o meu reinado não é aqui. Eu sou rei, mas não, o meu reinado não é aqui. Ah, é? Então vamos colocar uma coroa de espinho. Sim, a coroa de espinho pode infiltrar na sua carne, na sua cabeça, nos momentos em que o verbo se transforma em carne. Agora o detalhe é o seguinte: lá no céu quem manda e desmanda é Ele, o Todo-Poderoso é Ele, o reinado é dele, e nós, para a sua glória de Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida para entrar nos portões. Aleluia, Jesus. Nós estamos nesta peleja, nós estamos na batalha para isso. Assim Daniel também servia e seguia fielmente o Deus que ele conhecia. Servia e seguia fielmente o Deus que ele conhecia, e é por isso que nós precisamos entender: nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui emprestados, mas uma coisa é bem verdade: nós não estamos aqui em vão. Por quê? Porque aonde quer que pisarmos os nossos pés, a glória do Senhor precisa resplandecer sobre a minha e a tua face. Aonde nós estivermos, nós precisamos fazer a diferença. Por quê? Porque é através de nós que o mundo enxergará que existe um Deus poderoso. É através da nossa vida que o mundo enxergará que existe um Deus para salvar esta humanidade. É por isso que a palavra vem trazendo este ensinamento: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E vós sereis o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? O sal da terra é aquele que aonde chega num lugar insonso, ele faz a diferença. A luz do mundo é que quando chega num lugar que está na escuridão, ele faz a diferença. É para isso que eu e você fomos chamados. Nós não fomos chamados para fazer lugar dentro da igreja. Nós não fomos chamados para poder fazer quantidade. Nós não fomos chamados só para dizer que essa igreja tem 300, 400 membros. Nós não fomos chamados só para poder carregar uma carteirinha de identificação e dizer que a placa da minha igreja tem um arco-íris e eu sou da Deus e Amor. Não! Eu fui chamado para fazer a diferença, porque a Bíblia me chama de embaixador. A Bíblia nos chama de embaixadores. E aonde estiver o embaixador do Senhor, ele representa os céus. Aleluia, Jesus. Então eu não sei se você entende, mas a própria palavra nos diz, Alessandro, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então, se nós servimos a Deus, se nós buscamos a Deus, se nós somos fiéis a Deus, é exatamente o que vai acontecer. Nós não vamos estar sempre nos melhores lugares, nós não vamos estar sempre nos lugares mais tranquilos, nós não vamos estar sempre nos lugares mais à vontade. Nós estaremos praticamente sempre que enfrentando uma situação contrária. Nós estaremos praticamente sempre que enfrentando alguém que vai nos olhar de forma diferente, alguém que vai nos julgar de forma diferente, alguém que vai nos classificar de forma diferente. Por quê? Porque realmente nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós temos um brilho que o mundo não tem. Um sangue foi derramado por mim e por você. Nós temos um Cristo
Nós temos um Cristo que é vivo, nós temos um Cristo que ressuscitou, nós temos um Cristo, e diferente de muitos outros que precisam de figuras humanas, nós temos um Cristo que morreu como todos os outros, mas nenhum deles foi capaz de ressuscitar no terceiro dia como o meu e o teu Jesus. Aleluia! Será que ele merece mais uma salva de palma? Será que ele merece? Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Então é mais ou menos o que acontece com nós. Pastor, eu sou servo de Deus, você é serva de Deus, ele é servo de Deus, só que a gente ainda não tem um corpo glorificado. Nós ainda vivemos nessa terra, nós ainda vivemos neste mundo. E o grande detalhe que me chama a atenção para eu iniciar a minha reflexão acerca de Daniel é que Daniel estava no meio da Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Pegou? Daniel podia estar recebendo o ensinamento dos babilônicos, Daniel podia estar recebendo o conhecimento dos babilônicos, Daniel podia estar sendo treinado, Daniel podia estar sendo até mesmo, como diz a palavra, querendo ser alimentado pelo rei da Babilônia. Mas uma coisa que é verdade, mesmo estando na Babilônia, a Babilônia não estava em Daniel. Lembra de José, gente? Lembra de José? Lembra de José? José estava no Egito, José estava servindo a Potifar. Aonde? No Egito. Mas José estando no Egito, eu entendo que através da sua fidelidade a palavra me mostra que José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Ei, eu não sei se você já entendeu o que a palavra está dizendo para mim e para você agora. Nós estamos neste mundo, mas o mundo não pode estar em mim. Eu estou no mundo, você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. O teu coração precisa estar limpo com Cristo. Aleluia, Jesus. Daniel vivia em meio aos babilônicos. Daniel foi treinado por 3 anos para servir Nabucodonosor. Daniel foi treinado, ensinado e recebeu os ensinamentos babilônicos. Mas muito além dos treinamentos e ensinamentos babilônicos, a palavra do Senhor diz que Deus lhe entregou uma sabedoria dos céus. Sabe por quê, irmão? A diferença está, sabe por quê? Porque mesmo que ele estava sendo treinado e ensinado, a Bíblia diz que ele era mais sábio do que os próprios sábios da Babilônia. Então, só para você entender, se ele tinha mais sabedoria do que os sábios da Babilônia, não foi os sábios da Babilônia que o ensinaram, foi Deus que abriu a sua mente e colocou dentro dele esta sabedoria. Foi Deus que resolveu honrá-lo, foi Deus que resolveu colocá-lo em destaque. Aleluia! Por que ele estava em destaque? Por que ele estava com mais sabedoria do que os sábios da Babilônia? Por que ele estava numa situação diferenciada? Porque quem serve a Cristo Jesus e tem como Deus da sua vida o Criador dos céus e da terra, este faz a diferença onde ele estiver. Daniel estava lá. Daniel estava, o corpo de Daniel estava lá, mas o coração de Daniel estava lá. O corpo de Daniel estava ali, mas o coração de Daniel estava lá. As ações, as atitudes de Daniel estavam em obedecer à voz do rei que agora ele precisava servir, mas a sua adoração estava lá no Todo-Poderoso. Você faz as coisas que o mundo talvez peçam que você faz. Você é cidadão dessa terra, você vota, você ajuda, você trabalha, você faz as coisas desta terra, você faz o que o teu corpo
ou o que tua força, o que a tua saúde te permite a fazer nesta terra. Mas nenhum outro, nem ninguém pode tirar a fé de dentro do teu coração, que precisa ser exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. A nossa fé não é em Maomé, a nossa fé não é na Ellen White, a nossa fé não é em Buda, a nossa fé não é em Madre Teresa de Calcutá, a nossa fé é em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o único que ressuscitou. Bate, 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 bate. Aleluia, Jesus. Eu aprendo, irmão. Eu aprendo com isso porque independente de o que eu esteja fazendo, independente de aonde eu more, independente de aonde eu trabalhe, eu preciso mostrar que a minha fé é diferente. Eu não preciso ser antissocial. Presta atenção. Tem gente que mistura as coisas. Eu não preciso ser antissocial. Sabe por quê? Porque ser crente não é viver dentro de uma bolha isolada do mundo. Ser crente não é viver dentro de uma caixa fechada e que ninguém, porque se você, tem gente com muito pensamento antigo, é ou não é? Porque se eu estudar e for para a escola, eu vou me contaminar porque lá está cheio de mundano. Se eu fizer a minha faculdade, eu vou me contaminar porque lá está cheio de mundano. Se eu for trabalhar, eu vou me contaminar porque lá está cheio de mundano. Então você vai viver numa bolha? Você vai viver numa caixa separado? Não, pelo contrário, eu aprendo com Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus Cristo amava o pecador, e já que ele amava o pecador, detalhe, Jesus Cristo amava o pecador, mas não amava o pecado. Jesus Cristo amava o pecador, mas não amava o pecado. E nós pregamos esta palavra aqui ontem e falamos, quando os fariseus foram reclamar e murmurar com Jesus porque ele estava comendo com pecadores, ele literalmente estava onde? Comendo com pecadores. Por quê? Ele estava lá com os pecadores, não contribuindo e concordando com o pecado deles, mas ele estava mostrando, porque ele fazia diferença e dizia, isso é errado, isso é pecado, te converte, te liberta, vem, aceita, vamos lá! E tem gente que quer viver numa redoma separada do mundo. Tem gente que quer viver numa bolha separada do mundo. Por quê? Porque ele não quer se contaminar com nada. Mas uma coisa eu te digo, irmão, para não se contaminar, não quer dizer que você não precise ter contato, que você tenha que se isolar. Consequentemente, você se torna uma pessoa antissocial. E uma pessoa que é antissocial, ela também é antibíblica. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se a tua Bíblia tivesse dizendo assim, ó, ficai e pregai o evangelho, você podia esperar as almas chegar aqui dentro. Você senta na poltrona, fica esquentando a poltrona, e aí você vai esperar chegar aqui dentro. Só que o verdadeiro significado de eclésia e o chamado não é ficai, é ide, vai, levanta e vai. Só que para ir eu tenho que me misturar, para ir eu tenho que chegar perto, para ir eu tenho que abraçar, para ir então o maior exemplo quem nos deixou foi Jesus Cristo. Vai para o meio dele, não se contamina, você não precisa fazer o mesmo que ele faz, mas mostra para eles que você é diferente. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas certa feita eu trabalhava numa empresa. Antes de eu ser pastor, eu trabalhei 12 anos numa empresa. E eu era gerente de uma das unidades da empresa. E aí os funcionários todos que entravam para trabalhar, eu entrevistava eles, passava pelo RH, depois vinha para mim, a gente fazia entrevista com eles, fazia admissão, fazia demissão e tudo mais. E aí chegou um certo rapaz lá para entrar para trabalhar, chegou para conversar comigo, o rapaz descobriu que eu era pastor. Aí ele veio querendo se crescer para cima de mim, eu não é? Se aparecer, vamos dizer assim, fiquei sabendo que o senhor é pastor, né? Sou. Paz do Senhor,
eu sou crente também. Que bênção, varão. Ah, que bom, glória a Deus, aleluia. Serviço é serviço, irmão, igreja é igreja, é ou não é? Aí tudo bem, o rapaz tinha uma boa, né? Tá bom, vamos lá, gostei do rapaz, vamos lá, vamos dar uma chance para ele, beleza. Contratamos o rapaz. Aí no primeiro dia da entrevista, o rapaz era crente. No primeiro dia da entrevista, a paz do Senhor, pastor. No primeiro dia da entrevista, glória a Deus e aleluia. Aí foi só entrar, foi só ganhar a vaga e entrar para trabalhar. Na primeira semana, eu sentado lá no escritório, eu tinha uma janela que eu enxergava os funcionários tudo. E aí quando eu olhei, estava todo numa roda assim, né? Aquele bolinho, aquela coisa assim, né? Você já conhece aquele bolinho? E aí eu vou lá chamar atenção, né? Porque o cliente pode chegar e dizer, vamos fazer o bolinho aí. Aí quando eu vou chegando perto, era gargalhada para cá, gargalhada para lá. E sabe quem é que estava contando aquela piada bem suja? Sabe quem é que estava contando aquela piada bem horripilante? Sabe quem estava contando aquela piada bem maliciosa? O irmãozinho. Irmão, é por isso que eu uso e trago isso para minha pregação, irmão. Ou você é crente ou você não é. O que adianta, chegou lá na minha frente, paz, pastor, glória a Deus e aleluia, mas depois que estava lá, garantiu vaga, estava trabalhando, aí ele já não era mais crente, irmão, porque isso não é atitude de crente. É por isso que eu aprendo com José, sabe por quê? Porque José recebeu tudo que tinha direito nas suas mãos e recebeu uma ordem: toque em tudo, menos na minha mulher, disse Potifar. Mas a Potifara, a Potifonícia, a Potiguara foi lá para atrapalhar o homem. Ele podia ter aproveitado, mas não. Quando se tem fidelidade com o Deus que a gente serve, ele diz assim: eu vou fazer só o que eu posso fazer, porque senão eu vou entristecer o meu Deus, disse José. Se Daniel tivesse se alimentado e aproveitado tudo que o rei tinha para oferecer para ele, quem sabe o quarto homem da fornalha não tinha aparecido, quem sabe o anjo não tinha livrado ele na cova, quem sabe nada teria acontecido ao seu favor. Mas eu entendo que quando o Senhor enxerga a fidelidade àquele que o serve, ele garante a vitória, ele garante a proteção, ele garante o livramento. Oh, aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Arabacanda, alabas, turimanda, alabaclama, alabaia. Daniel estava vivendo com os pecadores, mas Daniel não deixou o pecado infiltrar. Sabe por quê, irmão? Porque o que faz a diferença na vida do crente não é o ambiente que ele vive. Nós estamos aqui não para sermos influenciados, nós fomos chamados para influenciar. Nós não fomos chamados para nos contaminar, nós fomos chamados para apregoar. Então não é o ambiente que ele vive que vai contaminar, não é o ambiente que ele vive, não. O que faz a diferença é a sua fidelidade no Deus que ele serve. Então você não precisa deixar de ir numa festividade da tua família, você não precisa deixar de ir numa situação, num casamento, naquele outro, tá? Não, irmão, você não precisa ser antissocial, pelo contrário, você precisa estar lá para mostrar através do teu testemunho quem é você. Você precisa mostrar através do teu testemunho quem é você. Olha, ele não fala palavrão. Olha, ele não bebe. Olha, ele é diferente. Olha, opa. Aí a pessoa chega assim no pezinho do ouvido: você é crente? É? Oh, claro, eu sou servo de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. É bem que eu já tinha percebido uma coisa diferente. Ei, aleluia. Ei, o Senhor vai te sustentar independente da adversidade, irmão. Então sabe o que eu entendo com isso? Quando Daniel diz assim: não, eu não quero comer a comida do rei, não, eu não quero beber o vinho do rei, eu não quero comer a comida, porque talvez para ele foi um propósito que ele resolveu fazer com o Senhor.
A Bíblia não está relatando especificamente alguns detalhes a mais. Isso gera, talvez, digamos assim, variadas interpretações. Mas eu entendo, sabe o que eu quero te dizer, o que eu entendo com essa palavra? É que todas as vezes que você estiver num ambiente que não é aquele a qual talvez não é para você, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Aleluia! Quando você está num ambiente onde você escolhe, ao invés de se contaminar com o mundo, você escolhe ser fiel a Deus, Ele vai garantir suprir tudo que você precisa. Sabe o que a palavra está querendo nos dizer quando nós lemos os versículos que foram lidos? Ela está dizendo que durante 10 dias, aqueles homens, Daniel, Ananias, Azarias e, esqueci o outro, Misael, quando eles estavam lá, e eles assumiram este propósito, ele chega pro responsável lá e diz assim, faz um teste. Não, faz só um teste, só para você ver. Deixa os outros comer tudo que tiver que comer por aí, mas eu e eles vamos comer só legumes e beber água. A palavra diz que depois dos 10 dias, eles estavam mais formosos, mais gordos, mais aparentes do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. Irmão, o verdadeiro significado para mim desta palavra é essa. Talvez, se nós olharmos para um prato de legumes, e se nós olharmos talvez para um prato de lasanha, agora eu forcei a barra com os irmãos que estão no propósito. Se você olhar para um prato de legume, ou alguém te convidar para ir na pizzaria, com certeza você vai olhar para aquela pizza cheia de queijo derretido, aquela lasanha, aquela comida, com certeza. É claro, irmãos, que nós estamos olhando para um sentido figurado. Consequentemente, hoje, talvez se você pensar pelo lado da carne, o mundo vai te oferecer coisas que ao olhar carnal serão melhores do que estão dentro da igreja. Num olhar carnal, o mundo te oferecerá coisas que consequentemente satisfarão a tua carne muito mais daquilo que você vai encontrar dentro da igreja. Mas aí está a grande diferença que entendemos nesta palavra. Quando mesmo que para o mundo você escolha aquilo que é mais amargo, que é mais ruim, que é mais desprezível, mas que você faça debaixo da unção e da presença de Deus, consequentemente o Senhor te fará prevalecer sobre esta terra, prevalecer sobre o pecado, subir sobre este mundo, e o teu lugar de destaque está garantido. Por quê? Não para a tua glória, mas para a glória do Todo-Poderoso. A glória do Todo-Poderoso. Eu não sei se você entende, irmão. Eu já contei esse testemunho aqui esses dias, mas eu vou ressaltar só para você entender. Uma mulher esses dias me pediu uma oração. Pastor, eu fiz uma entrevista numa empresa e eu gostaria que o senhor orasse em meu favor para que desse tudo certo nessa entrevista. A mulher foi fazer uma entrevista numa multinacional. A mulher disse que quando foi fazer a prova lá se embananou toda. Ela disse, meu Deus, que prova, só Jesus. E aí nas entrevistas, na apresentação, tinha fulano, tinha beltrano, tinha ciclano, formado nisso, as que sabia isso, sabia daquilo, fazia assim, fazia daquele outro. Ela disse, pastor, se eu passar é só por Deus mesmo, pastor, porque o que tinha de pessoas mais inteligentes do que eu estava lá, pessoas formadas com conhecimento estavam lá. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Na semana seguinte
seguinte, ela entra, pisa os pés aqui na igreja e diz assim: pastor, eu vim pagar meu voto, sabe por quê? Porque Deus me colocou naquela vaga, pastor. Deus me colocou naquela vaga, pastor. Deus abriu aquela porta para mim, pastor. Aleluia! Oh Deus! Pegou? Entendeu? Pegou o esquema aqui? A revelação é isso. É você saber que o mundo enxerga de uma maneira, mas quando Deus quer colocar, Ele coloca. Quando Deus quer colocar, Ele pega o que não sabe e faz saber na hora para colocar. Ele coloca, Ele abre, Ele age, Ele faz. Então, independente do ambiente que você esteja, quando você proposita fidelidade com Deus. Fidelidade, pastor? Fidelidade? O que é isso, fidelidade, pastor? Eu vou te ensinar o que é fidelidade por uma atitude de Daniel. Capítulo 3, versículo 17. Está anotando aí? Está anotando aí? Anota. Eu vou te ensinar o que é fidelidade através de Daniel. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Maravilha de Deus, aleluia. Eu já vou encerrar, tá bom? Grande Deus. Escuta. Pegou aí? Abriu? Amém. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Para você entender o contexto. Fizeram uma estátua gigante no meio da praça e disseram assim: quando os instrumentos tocarem... Tem gente que já está pegando aí a revelação. Disseram assim: quando os instrumentos tocarem, todos, sem exceção, tem que se prostrar diante desse Deus aí que é a estátua. Todos. Esse todos incluía Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo. Só que o detalhe é que Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel tinham uma coisa chamada fidelidade. Glória a Deus. Fidelidade. Aí o instrumento tocou, todo mundo se prostrou, mas 4 ficaram de pé. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Como é? Se vocês não se prostrar, vocês vão ser mortos. Se vocês não se prostrar, vocês morrerão. E aí vem o versículo 17 e diz assim, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Calma. Eu sei que só o 17 já é passivo de glória. Mas eu nem li o 18 ainda. Agora quero ver se você vai ficar quieto ou se você vai glorificar. Aí no 18 está dizendo, no 17 está dizendo assim: o nosso Deus vai nos livrar. O 17 está dizendo assim. Aleluia. E o 18 começa dizendo assim: e se ele não nos livrar? Está vendo como você não deu glória a Deus? Está vendo como você ficou quieto? Está vendo como você não entendeu? Está vendo por que você ficou quieto? Porque o detalhe é o seguinte: todo mundo quer dizer assim: não, Deus é o Todo-Poderoso, então Ele tem que nos livrar. Tem nada. Ele não tem que fazer nada. Ele faz pela sua infinita misericórdia. Ele não tem que abrir a porta para você. O que Ele tinha que fazer para provar que te ama, Ele já fez na cruz do Calvário.
Agora, se você resolve ser fiel a Ele, fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo o mesmo Deus. Pegou o significado de fidelidade aqui agora, irmão? Pegou o significado de fidelidade aqui agora, igreja? Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ei, peraí, antes de você bater palma, deixa eu concluir. O 18 começa assim: mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos te adorar, a gente vai continuar adorando o nome dEle. Ah, meu Deus! Dá glória, varão! Aleluia! A gente aprende ou não aprende o que é fidelidade? Aprende ou não aprende? Está escrito aqui, não foi eu que inventei. Não foi eu que vim de Santa Catarina com essa novidade para vocês. Está escrito aqui na minha e na tua Bíblia. Ele diz: o nosso Deus tem poder para nos livrar. E no 18 está dizendo: mas se Ele não nos livrar, nós também não vamos te adorar. A gente vai continuar adorando o nome dEle. Arabacalabai, Uribarabacantarabacalabarabai. Aleluia! Terbinacando reblas, terbinacandalai. Fica de pé. Fica de pé. Hoje a gente aprendeu a fidelidade com Daniel. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Eu adoro pelo que haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro. Eu não adoro pelo que Ele, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Oh, meu Deus! Aleluia, meu Deus! Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
sempre. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus.